A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação e principalmente dos Instantes Finais. Quero enviar uma saudação muito especial às pessoas não evangélicas que também nos dão o carinho de sua audiência. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, não só sobre a sua vida, mas também sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, você sabe já o número do WhatsApp do programa, 994661010, e você fique à vontade para criticar, sugerir, para dar a sua opinião ou fazer a sua pergunta. Teremos o maior prazer de saber qual é a sua opinião, a sua crítica ou a sua sugestão acerca do programa ou também de responder a sua pergunta aqui no nosso programa Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. Esse livro maravilhosíssimo, um dos livros mais extraordinários da Bíblia, um livro que tem 12 capítulos, e já dissemos aqui, os 6 primeiros capítulos é mais histórico e os 6 últimos capítulos ele é mais profético. E assumimos o compromisso de estarmos explicando este livro versículo por versículo. Então nós já explicamos o capítulo 1, já explicamos o capítulo 2 e demos início ao estudo do capítulo 3, que é um dos mais extraordinários do livro, né, que registra aquele grande livramento que Deus deu aos 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados lá na fornalha de fogo ardente porque não se curvaram diante da estátua que foi erguida pelo rei Nabucodonosor. Na verdade, no programa anterior, nós apenas iniciamos este capítulo e explicamos só o primeiro versículo. Então, hoje, nós vamos relembrar o que vimos no capítulo 1 e versículo 1, e vamos dar continuidade estudando este capítulo. Mas antes, abre a imagem, por gentileza, por favor. Abre essa imagem aí. Não volta, por favor. Isso, abre essa imagem. Isso. Muito bem, está aí esta imagem, claro, uma imagem meramente ilustrativa, mas que nos mostra aí o rei Nabucodonosor admirado porque havia lançado 3 jovens da fornalha e, na realidade, ele viu 4 e o 4º homem era semelhante ao Filho dos Deuses. É sobre essa história conhecida, uma história belíssima, mas que nós podemos extrair grandes lições para as nossas vidas. Na verdade, o capítulo 3 praticamente não tem conteúdo profético, praticamente. Ele é mais histórico, mas você sabe disso, essas histórias, esses grandes exemplos de fé, de obediência, de Daniel e seus amigos lá na corte em Babilônia, também traz grandes lições e aprendizados para cada um de nós. E é por isso que mesmo que os Instantes Finais tenha por objetivo explicar as profecias, né, o conteúdo profético das Escrituras, mas vez por outra nós aproveitamos também essa parte histórica para extrairmos lições para as nossas vidas. Vamos relembrar o capítulo 3, versículo 1? Abre a tela, por gentileza. Muito bem, o texto nos diz, capítulo 3, versículo 1, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e eu quero lembrar que um côvado é mais ou menos 45 a 54 centímetros, então, para arredondar, para ficar mais fácil a compreensão, essa estátua tem uma altura de mais ou menos 30 metros e a sua largura mais ou menos 3 metros. E ele levantou onde? Lá no campo de Dura, na província de Babilônia. Nós dissemos no programa anterior que nós não podemos dizer ao certo como era essa estátua. Se ela tinha, por exemplo, aquelas características da estátua do sonho do capítulo 2, claro que a estátua que o rei Nabucodonosor viu, que ele sonhou, ela tinha vários materiais, né? Você sabe disso, ouro, prata, cobre, ferro e barro. E essa do capítulo 3, não, ela era toda de ouro, ou ao menos revestida de ouro. Mas não sabemos qual era o formato, a forma dessa estátua. Talvez da mesma que o rei viu no sonho, talvez fosse
uma homenagem a alguma divindade, a algum deus de Babilônia. Talvez ela tivesse a aparência de alguma divindade, ou até mesmo do próprio rei Nabucodonosor. Então essa imagem que aparece aí, volta mais uma vez o capítulo 3, versículo 1, essa imagem que aparece aí, ela é meramente ilustrativa, nós não temos base para dizer que realmente era assim, como está aí na imagem, mas é apenas para nós termos uma ideia, já que não podemos dizer, não podemos afirmar como era o formato, o modelo dessa imagem. Mas a verdade é que o objetivo desta inauguração ou dessa consagração dessa imagem ou dessa estátua era exatamente conduzir todo o reino a uma idolatria. Ele convoca todas as autoridades do seu reino para estar presente naquela cerimônia de inauguração e ele ordena que todos se prostrem, todos se curvem e adorem aquela imagem. Então, na verdade, era uma festa idólatra. E nós, no programa anterior, aproveitamos para falar sobre os perigos da idolatria. Nós lemos vários textos, você sabe disso, nós não usamos o programa para estar criticando nenhuma religião, nenhum líder religioso, não é esse o nosso objetivo, mas nós precisamos esclarecer à luz da Bíblia sobre o perigo da idolatria. E aí nós lemos vários textos, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, nós dissemos, baseado lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os idólatras, eles vão ficar fora do céu, eles serão lançados no lago de fogo. Então, nós podemos entender aí que, diante desta imagem, diante dessa estátua, diante dessa celebração, dessa cerimônia de inauguração, na verdade, tinha o objetivo idólatra. Vamos dar continuidade? Até aí nós vimos e estudamos no programa anterior, agora vamos dar continuidade. Capítulo 3, versículo 2, pode passar a tela, por gentileza. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar todas as autoridades do reino, ou seja, os sátrapas, que nós já dissemos que eram os governadores, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, qual era o objetivo? Era chamar a liderança, chamar as autoridades para que eles participassem, para que eles mostrassem a lealdade ao rei, para que eles mostrassem também, demonstrassem o seu culto, a sua adoração àquele Deus, ou àquele ídolo, ou àquela imagem, e dessa forma fazer com que fosse difundida, propagada a idolatria. Qual era o objetivo do rei? Se esses oficiais, esses prefeitos, esses governadores, esses juízes, ou seja, essas autoridades participassem desse culto idólatra, era de se esperar o quê? Que ao retornarem, cada um para o seu reino, o seu governo, para as suas áreas administrativas, que, claro, estavam espalhados em diversos lugares do mundo, que eles pudessem propagar e difundir a idolatria. Era uma forma de corromper o mundo inteiro através da idolatria. Então, quando nós olhamos esse texto do ponto de vista espiritual, nós vamos perceber que isso não era apenas o projeto de um rei, de um monarca. Mas nós podemos perceber, por trás dessa ideia, por trás deste plano, por trás desse projeto, nós podemos perceber, claro, uma ação maligna, uma ação diabólica, que tentou seduzir ou induzir todo o mundo conhecido da época para um culto idólatra, para uma adoração a um Deus lá de Babilônia. E você sabe disso. Satanás é o mais interessado em levar o homem à falsa adoração, ao falso culto, à falsa religiosidade. Nós dissemos no programa anterior que o homem é, por natureza, um ser espiritual, um ser religioso. Que o homem sente esse anelo, esse desejo de conhecer o divino, aquilo que é sobrenatural. Isso é comum, isso é normal.
Nós sentimos dentro de nós esse anelo de servir e adorar a Deus. E quando os homens não servem a Deus, ou não conhecem a Deus, ou não cultuam a Deus, há uma tendência natural de ele adorar alguém ou alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples da nossa sociedade. Às vezes vem uma banda de rock, por exemplo, aqui para o Brasil, e vem e tem pessoas que passam semanas acampados na porta lá, seja lá de um estádio, seja lá onde for a apresentação, para esperar comprar o ingresso, para esperar ver o seu ídolo, com aqueles gritos estéreis. Quantas pessoas não idolatram jogadores de futebol, ou cantores, ou por que não dizer, até mesmo entre os evangélicos? Quantas pessoas que não idolatram pregadores e cantores também? Então, quando esta adoração, ela não é tributada ao Deus verdadeiro, que esse é o objetivo, a tendência natural é que os homens adorem alguém ou alguma coisa. E o que é que Satanás faz? Satanás aproveita das circunstâncias, das ocasiões, para induzir, seduzir, conduzir os homens à falsa adoração ou adoração a outros deuses ou a outros ídolos. E é interessante nós observarmos, eu disse há poucos minutos, que esse capítulo ele é mais histórico, que quase não encontramos profecia. Mas nós podemos observar, por exemplo, que lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nos versículos 14 e 15, a palavra de Deus nos mostra que o que ocorreu no passado, há cerca de 2.600 anos, há cerca de mais ou menos 2 milênios e 600 anos, mais ou menos isso. No futuro vai ocorrer algo muito semelhante, muito parecido. Quer ver? Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: e faz grandes sinais, isso é, o texto bíblico que fala da segunda besta, do capítulo 13 do Apocalipse, falando do líder religioso. Diz que ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Que coisa interessante. Há cerca de 2 milênios, 2.600 anos, Nabucodonosor, lá em Babilônia, manda erguer uma estátua, chama todas as autoridades e dizem, olha, quando tocar os instrumentos musicais, quando você ouvir o som da orquestra, vocês vão se curvar para adorar essa estátua, essa imagem. E se alguém não adorar, vai ser lançado da fornalha de fogo. E no futuro, durante o governo do anticristo, durante os 7 anos de tribulação, algo semelhante vai acontecer. Será erguida também uma estátua. Também os homens serão obrigados a adorar aquela imagem. E aqueles que não adorarem serão perseguidos e mortos. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que por trás deste plano de Nabucodonosor, por trás dessa ideologia humana, há, sem dúvida, uma ação demoníaca, uma ação diabólica. E eu gostaria de lembrar o que eu já disse aqui, que Satanás não atua só através da violência, não é só através das coisas ruins que acontecem no mundo, não. Ele também atua de uma forma muito sutil na área religiosa, na área espiritual. Existem demônios que são enviados à terra para atuar de forma específica na área da religião, criando falsas igrejas, falsas religiões, falsas doutrinas, falsos ensinos, induzindo as pessoas ao falso culto. E eu vou mostrar isso à luz da Bíblia. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, veja que coisa interessante. A palavra de Deus diz, nos quais o Deus deste século
Detalhes, Deus com D minúsculo. Então não é o Deus criador, é o Deus deste século, referindo-se a Satanás. É um dos títulos que é atribuído a Satanás nas páginas da Bíblia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele atua na vida dos homens provocando cegueira. Cegueira espiritual. Aí ele diz, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1, diz assim, mas o Espírito, e Espírito aqui está com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, então veja que coisa interessante, há cerca de 2 milênios atrás, Paulo escreve essa carta, que não é uma carta necessariamente profética, é uma carta pastoral, com o objetivo de quê? De ensinar ao jovem Timóteo como ele deveria proceder diante da igreja de Éfeso. Mas, de repente, Paulo sente o impulso do Espírito, a direção do Espírito para falar sobre os últimos tempos. Aí ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Perceba aqui os demônios agindo claramente na área religiosa. Então, por exemplo, é comum quando você vê um crime bárbaro, hediondo, sei lá, uma pessoa que bateu na mãe, ou matou o filho, ou espancou crianças recém-nascidas, é comum as pessoas dizerem, isso é o diabo na vida das pessoas, isso são os demônios. Mas eu gostaria de dizer que os demônios não atuam só na área da violência, não. Não é só na área das perversões sexuais. Existem demônios que agem no meio religioso. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de número 13 a 15, Paulo está falando sobre os falsos apóstolos. Eu poderia ler aqui os 15 versículos, mas eu não vou ler porque não é necessário. Mas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo diz, porque tais falsos apóstolos, veja que coisa terrível aqui, viu? Os falsos apóstolos, os falsos líderes, você sabe disso. Da mesma forma que existem falsos policiais, existem falsos juízes, falsos médicos, falsos advogados, eu posso dizer que existem também falsos apóstolos, falsos pastores, falsos teólogos, não resta dúvida disso. Aí Paulo falando desses falsos apóstolos aqui, ou seja, daqueles que se diziam ser apóstolos, mas que não receberam a chamada ministerial de Cristo para o ministério apostólico, aí ele diz, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é uma pessoa fraudulenta? Que frauda, que engana, que manipula, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, se fingindo, se passando como se fosse um apóstolo de Cristo. Aí Paulo diz, e não é maravilha, como quem diz, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, qual é a imagem que a mitologia passa de Satanás? Como aquele bicho horrível, com um par de chifres, com um tridente na mão, com uma cauda, né? Aquele bicho peludo, não é assim que a mitologia passa? Mas Satanás às vezes age como um anjo de luz. Aí ele diz, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Estes são alguns dos muitos textos bíblicos que nos mostram isso. Quando Jesus contou a parábola do semeador, por exemplo, que ele disse que aquela semente que caiu à beira do caminho, Jesus vai explicar depois que o que representa aquela semente que caiu à beira do caminho, que a pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, depois Satanás vem e rouba, arrebata o que foi semeado. Então existem demônios, entidades demoníacas que agem
no meio religioso. Então esse projeto de Nabucodonosor aqui, na realidade não era simplesmente um projeto humano, de um homem, de um monarca, de um rei, não. Por trás disso havia uma mente, um psicólogo milenar, um ser espiritual da maldade que estava induzindo, que era uma forma de conduzir toda a humanidade para a idolatria, para o culto pagão, para adorar ídolos, adorar imagem, para separar a humanidade de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos isso. Qual é o desejo de Deus? Manter intimidade e comunhão com o homem. É por isso que Deus nos deu o Espírito. E eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do Espírito do homem. Para que nós pudéssemos conhecê-lo, temê-lo, servi-lo, honrá-lo, adorá-lo. É isso que Deus quer. Que nós possamos desfrutar dessa intimidade e dessa comunhão com Ele. Mas qual é o objetivo de Satanás? Separar o homem de Deus. Levar a humanidade a falsos cultos, falsas religiões. Levar a humanidade à idolatria, a outras formas de culto, para quê? Para separá-los de Deus. Que coisa interessante. Até mesmo o povo de Israel foi influenciado por Satanás. As 10 tribos foram espalhadas pela Síria. As 2 tribos agora estavam lá em Babilônia por causa da idolatria. E agora Satanás vem com um projeto de fazer com que toda a humanidade enveredasse pela idolatria. Mas Deus é capaz de tornar o mal em bem. Você vai ver o resultado deste culto idólatra, onde nós vamos chegar. Vamos adiante. Versículo de número... Deixa eu ler o versículo 2 mais uma vez, para voltarmos ao assunto. Vamos lá? Embora que não fugimos do assunto, mas para nós voltarmos ao texto bíblico, melhor dizendo. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, ou seja, toda a liderança do seu reino, do seu império, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Passe o texto, versículo 3. E aí se juntaram, né? Todos aqueles oficiais, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam de pé diante da imagem de Nabucodonosor. Então eu posso dizer sim que os motivos foram diversos que levaram aqueles homens a aquele lugar. Uns se sentiram honrados. Vamos lá, o rei mandou chamar, o rei, não sei como foi esse convite, se foi por escrito, se foi verbal, não sei como foi esse decreto, esse chamado, essa convocação, não sei. Mas com certeza que alguns foram porque se sentiram honrados. Olha, o rei mandou chamar, o rei pediu para que eu estivesse presente. Outros, com certeza, foram de má vontade, mas é como se dissesse assim, eu tenho que ir, né? Eu sou subordinado, ele é meu superior, mas assim, eles foram. Então, enquanto uns se sentiram honrados, outros de má vontade, mas teriam que ir, porque caso eles não fossem, é como se fosse uma rebeldia, é como se fosse uma rebelião, é como se eles estivessem traindo o rei. Então o rei queria saber se realmente eles eram subordinados, eles eram submissos. Até porque é bom lembrar isso. Os reis naquela época eram muitos deles eram arbitrários. O próprio Nabucodonosor, no capítulo de número 2, pelo fato de os sábios não dizerem, não revelarem o que ele sonhou, ele queria matar todos. Então, com certeza, se alguém não atendesse o chamado, a convocação, eles seriam considerados como traidores. Eles correriam o risco de morte, de serem punidos, de serem castigados. Então, eles foram, estavam lá reunidos. Passe o texto, por favor, versículo de número 4. Versículo 4, pode passar a tela, por favor. Aí dizia: o arauto apregoava em grande voz. O que é o arauto? O arauto é um mensageiro. É uma espécie de porta-voz, alguém que gritava bem alto, que falava em alto e bom som para que todos ouvissem. Aí ele diz: ordena-se, observe aí a sutileza. Traz a tela, por favor. Ele não disse assim: olha, quem quiser,
Ele não disse assim, olha, se alguém sentir o desejo. Ele não disse assim, olha, se alguém desejar, não. Ordena-se. Primeiro ele convoca, ele traz os súditos, vamos dizer assim, a liderança, os oficiais, a liderança dos reinos, dos impérios, e agora o arauto, o mensageiro, o homem que era o porta-voz do rei, como se o rei dissesse assim, grita e fala, ordena-se, como que diz, é uma ordem, não é uma opção, não é uma sugestão, não é se você quiser, não é se você achar interessante, mas é uma ordem. Que ordem é essa? Volta a tela mais uma vez. Ordena-se, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, observe aí, todos os povos, todas as nações, gente de todas as línguas. E eu digo, isto sim é que é intolerância religiosa. Se eu tivesse de destacar, de dar uma palavra para descrever esta ordem do rei, eu poderia dizer que isso seria uma intolerância religiosa, diferente de Jesus, que disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Diferente de Jesus, que disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Intolerância religiosa é isso aí, é obrigar, é exigir, é dizer ordena-se, onde as pessoas não tinham opção. É como se ele dissesse assim, vocês agora estão obrigados a se curvar, a se prostrar, a adorar, a cultuar, a reverenciar a estátua que o rei levantou. Então era na realidade uma espécie de um culto idólatra àquela estátua, àquela imagem, mas forçado. E você sabe disso, que existe religião que faz o uso da força para que as pessoas sigam aquela religião, que faz uso da violência para que as pessoas sigam sua doutrina ou seu ensino. Mas o cristianismo não. O cristianismo, ele oferece o caminho, ele mostra o caminho da salvação. Jesus oferece a salvação, mas é para quem quiser. É por isso que nós não cremos na predestinação incondicional, que se a pessoa for escolhida, ele vai ser salvo. Não, eu não creio nisso. Nem prego que Deus traz no anzol, também não prego isso. Porque é opção, é você que escolhe, é você que decide, onde você quiser passar a eternidade. O cristianismo é isso. A religião de Deus é essa, a religião de Cristo é essa. É se alguém quiser segui-lo. Se alguém quiser, entre pela porta estreita. Veja o que é que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Moisés diz assim, olha, os céus e a terra eu te tomo por testemunha, que eu tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Josué disse assim, olha, vocês escolham a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. De sorte que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos a que a encontrem. Então o cristianismo é isso, é que você opta, você escolhe, você não é obrigado, você não é forçado. Você é livre para fazer a sua decisão, mas aqui não. Nesse texto, era um culto pagão, um culto idólatra, que havia uma ordem, um mandado do rei. E detalhe, a maior prova disso é que o rei mandou fazer não só a estátua, mas o rei já mandou fazer a fornalha e aquecê-la. Então, veja, a intolerância religiosa era tão grande que já estava ali a postos uma fornalha aquecida para lançar quem não quisesse se curvar ou adorar.
Então as pessoas, na realidade, eram obrigadas, eram forçadas. Então, ele conquistou, veja que coisa interessante, Nabucodonosor conquistou o mundo da época, aqueles países, aquelas nações, fazendo uso da força, com o seu grande poderio, com o seu grande exército, e agora fazendo uso da força mais uma vez, ele queria induzir toda a humanidade, todos os povos, todas as nações que estavam sendo governadas e dominadas por ele, pelo seu império, a fazer parte da sua religião. Volta a tela mais uma vez, por favor. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Como que diz assim: não importa qual seja a sua língua, não importa qual seja a sua nação, mas vocês são obrigados a fazer o quê? A se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado, tem levantado, forçando, obrigado. Inclusive, mostra essa tela aí, tem até algumas imagens aí para você ter uma ideia, né, de como eram esses instrumentos. Não estão todos aí, mas está aí, por exemplo, a cítara, o saltério, a gaita de foles, a harpa, o pífaro, para você ter uma ideia de como eram já os instrumentos desde aquela época. Passe o texto, versículo de número 6. Versículo 6. E qualquer que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Em outras palavras, já estava ali a fornalha pronta. Então veja a maldade, a crueldade daquele monarca. Veja a estratégia de Satanás de conduzir toda a humanidade ao paganismo, à idolatria, de levar os homens a uma falsa adoração, a um falso culto, de obrigar as pessoas a adorar essa imagem. Então, não era uma opção, era uma obrigatoriedade. E a fornalha já estava ali, não é? Para quê? Para que todas as pessoas que não se curvassem, que não se prostrassem, fossem lançadas. Passe o texto mais uma vez, versículo de número 7. Aí diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei tinha levantado. Mas você observa aí nessa imagem, deixa essa imagem por gentileza, que eu quero mostrar algo. Você vai observar aí na imagem que os 3 jovens permanecem em pé. Os jovens não se curvam. Os 3 jovens hebreus não se prostram, não adoram. Muita gente pergunta: onde estava Daniel? Possivelmente no palácio. Tudo nos leva a crer nisso, porque ele havia ocupado uma posição privilegiada lá, quando interpretou o sonho e revelou o sonho no capítulo 2. Nós vimos isso no capítulo 2, versículo 48. O rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Então dá-nos a entender que o rei foi para o campo de Dura, mandou chamar toda a liderança do reino, mas possivelmente chamou Daniel, que era um homem de confiança, que estava ocupando uma posição privilegiada como governador da Babilônia. Tudo leva a crer que o rei chamou Daniel e disse assim: Daniel, você vai ficar aqui no palácio tomando conta, assuma enquanto eu estiver ausente que nós vamos lá para o campo de Dura. É por essa razão que Daniel não aparece aí. Porque se Daniel tivesse, com certeza, não seriam 3 que estariam em pé, estariam 4. Passe o texto, versículo de número 8, por gentileza. Aí diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Essa expressão aí, vive eternamente, tem um sentido de dizer assim, que Deus, que você tenha vida longa, que você viva muitos anos. É como se desejasse que o rei pudesse viver muitos anos. Isso era muito comum naquela época. Lá no capítulo 2, versículo 4, os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. No capítulo 5, versículo de número 10, a rainha disse ao rei: ó rei, vive eternamente. No capítulo 6, versículo 6,
Os príncipes e presidentes disseram ao rei Dario: ó rei, vive eternamente. Então não significa dizer que o rei vive eternamente. Então, é como se fosse uma expressão que desejasse longevidade. Passa o texto, por favor. Versículo de número 10 e 11. Eles lembraram ao rei o decreto. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo ardente. Então, o que nós podemos perceber aí? O que foi que eles fizeram? Eles foram denunciar. Ao ver que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, não se prostraram, eles foram acusar diante do rei. Eles foram lembrar o decreto que o rei assinou. Eles foram lembrar o que é a sentença, o que foi que o rei disse que aconteceria caso eles não se curvassem. Por que eles denunciaram? As razões são muitas. Talvez por fidelidade ao rei, por fidelidade à lei, sentiram-se como que obrigados a demonstrar sua fidelidade, talvez por inveja, por invejar o fato de aqueles 3 jovens hebreus estarem ocupando posições privilegiadas lá no reino. Lembra disso? Daniel capítulo 2, versículo 49, que Daniel pediu ao rei, constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, eles ocupavam posições honradas, é por isso que estavam lá. Então talvez eles tenham levado essa acusação, essa denúncia por vários motivos. Poderia ser por fidelidade ao rei, poderia ser por inveja pelo fato de esses jovens estarem ocupando posições privilegiadas, talvez como uma forma de bajulação para ganhar mérito diante do rei, para que o rei pudesse reconhecer talvez a sua fidelidade, talvez a sua postura, para que eles ganhassem ponto diante do rei, não sabemos. Mas essa é a realidade. Os jovens hebreus foram denunciados. Alguém viu, alguém percebeu, alguém levou ao rei, alguém denunciou, para que eles pudessem ser posteriormente levados à presença do rei. Versículo de número 12, não ainda 11, volta ao versículo 11, por favor. Aí eles, versículo 12, pode passar, por gentileza, é o último versículo que nós vamos estudar. Aí eles disseram: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. É a tripla acusação. Primeiro, não fizeram caso de ti. Segunda acusação, a teus deuses não servem. Terceiro, a estátua de ouro que levantaste não adoram. Então, quando diz que não fizeram caso de ti, eles estavam acusando que eles eram rebeldes, que eles se rebelaram, que eles não atenderam às ordens do rei. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, que nós devemos ser submissos às autoridades. Mas essa submissão deve ser até que as leis terrenas não venham extrapolar as leis espirituais. Nós vamos abordar esse assunto melhor no próximo programa. Nós vamos ler vários textos que falam sobre isso. Segunda acusação, aos teus deuses não servem. Ou seja, eles não estão se prostrando, eles não estão adorando os teus deuses. Terceira acusação, não adoram a estátua. Então, a partir do próximo programa, nós vamos explicar melhor esse texto, esse versículo 12, porque há muitos textos bíblicos, há muitas lições que nós queremos aprender, mas que esses jovens foram acusados, foram denunciados pelo fato de não atenderem às exigências do rei. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã. Até que ponto nós, cristãos, servos de Deus, devemos ser submissos à liderança, às autoridades? Até que ponto nós devemos submeter às leis humanas? Quando é que nós devemos extrapolar essas leis, ou quebrar essas leis, ou deixar de cumprir as leis das autoridades que estão sobre nós? Nós vamos dar continuidade amanhã, se Deus assim nos permitir.